Bom, amores, o assunto de geografia de hoje vai ser sobre a região norte, tá? Presente na página 54, 55, 56, 57 e 58 do livro de vocês. Relembrando que nós já estudamos a divisão política do nosso país. A gente viu como ocorre a divisão do nosso país, ou seja, que ele é dividido em 5 regiões: norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, tá? E agora a gente vai estudar região por região, começando pela região norte. A região norte ocupa quase a metade do território brasileiro. É a mais extensa das 5 regiões brasileiras, mas, devido à grande quantidade de rios e florestas, é a que possui menor população. É composta de 7 estados, ou seja, na região norte é a maior região do nosso país, porém é a menos populosa, tá? Porque grande parte dela é formada por rios e florestas. Aí, nós temos a bandeira, as bandeiras dos estados que pertencem a essa região, tá? E as suas capitais: Acre, Rio Branco; Amazonas, que é Manaus; Amapá, capital Macapá; Pará, Belém; Roraima, Boa Vista; Rondônia, Porto Velho; e Tocantins, que é Palmas, tá? As 3 principais formas de relevos encontradas nessa região são depressões, planícies e planaltos. A hidrografia da região norte é formada por uma grande quantidade de rios, e muitos deles são extensos e caudalosos, drenando terras de altitude e geralmente pouco elevada. O principal e o mais conhecido é o rio Amazonas, que com seus afluentes forma a bacia amazônica, considerada a maior do planeta. Aí a gente traz 2 imagens para vocês, depois vocês vão observar no livro de vocês, onde ele mostra o relevo dessa região, dizendo o que mais predomina, que nesse caso é a depressão, tá? Você vê que tem planalto, depressão e planície, mas de todos, quem mais predomina, quem aparece mais, é a depressão, certo? E na imagem abaixo, a gente vê um pouco da hidrografia da região, onde a gente tem a bacia amazônica, que representa grande parte da região, e a bacia do Araguaia, que é lá do Tocantins. Clima da região: o clima predominante é o equatorial, cuja característica principal é ser bastante úmido e quente. Lembrando que nessa região são presentes 3 climas: é o equatorial semiárido, tropical continental e o equatorial úmido. Porém, o que mais predomina, ou seja, o que aparece quase sempre, é o clima equatorial, tá? Vegetação nessa região. A vegetação da região norte é coberta pela floresta amazônica, caracterizada por ser uma floresta densa e tropical úmida. A diversidade vegetal e a animal são explicadas pela combinação de diversos fatores, como as baixas latitudes e os altos índices de chuva, que proporcionam à região um clima favorável ao desenvolvimento de inúmeras espécies. Prestem atenção que, assim como aconteceu no clima, na hidrografia, no relevo, também são presentes nessa vegetação 3 tipos, tá? Floresta equatorial, cerrado e vegetação litorânea, como a gente está observando. Porém, a que predomina é a floresta equatorial. A região norte conta com uma população de 15.865.678 habitantes, segundo os dados do IBGE de 2010. Apesar de parte considerável da população viver em áreas rurais, o grau de urbanização é de 73,5%, pois, no decorrer do século XX, foram implementadas medidas econômicas e de infraestrutura favoráveis a esse processo. Na economia dessa região, podemos encontrar uma agricultura marcada pela variedade dos cultivos e pelo uso de máquinas agrícolas. Atualmente, o cultivo de maior destaque é o da soja, especialmente no estado do Tocantins. Mas também outros produtos se destacam, como a pimenta do reino, a mandioca, o cacau, o guaraná, o cupuaçu e a malva. Com relação à pecuária, podemos destacar a criação de búfalos na ilha de Marajó, Pará, como uma das mais relevantes para a região.
Grande parte das indústrias da região norte está concentrada na Zona Franca de Manaus, sendo a maioria delas de bens de consumo, equipamentos eletrônicos e informática. A atividade econômica mais marcante na região é o extrativismo vegetal, na qual parte numerosa da população está empregada, com destaque para a pesca e para a extração da madeira. Grande parte das festividades na região norte está relacionada aos indígenas, devido às tradições desses povos que muito contribuem para o crescimento dessa região, como o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. Também são comuns as festas de cunho religioso, como o Círio de Nazaré, no Pará. As danças típicas fazem grande sucesso, como a marujada, o boi-bumbá, o carimbó e as cirandas. A contribuição indígena a essa região é muito marcante em diversos aspectos. Além dos já citados, destacamos o artesanato, sobretudo a arte marajoara, feita de materiais como a palha e a cerâmica. Na gastronomia, é possível identificar alguns pratos, como o pato ao tucupi, caldeirada de tucunaré, maniçoba, tacacá, tartarugas ensopadas, tapioca, beiju, pirão. Ainda podemos destacar lendas como a da Yara, a da cobra-norato, a da sapucaia roca, a do barba ruiva, a da Vitória Régia, do Curupira, dentre outras. Bom, amores, qualquer dúvida no grupo do WhatsApp.